Olá, você que está aqui na BMC News, no programa Sou Bem Sucedido, nosso encontro semanal, onde a gente sempre traz alguém aqui que vai mostrar para vocês o caminho, o trajeto para que você possa se tornar bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, e isso é possível. E hoje vamos falar um pouquinho de finanças, dinheiro, vamos falar como é que uma mentalidade de um empreendedor, de uma pessoa de sucesso, como é que ela pensa. E é claro que eu vou trazer ele aqui, é claro, você não tenha dúvida. Ele que é um rosto conhecido aqui na BMC News, esse cara é fera demais. Estou trazendo aqui o meu amigo Marcos Saravalli. Até que enfim, vem de novo no meu programa, hein, cara? Você vai no programa de todo mundo aqui, menos o meu, poxa. Muito obrigado. Na verdade, eu estou sempre nos bastidores, né? Sim, é verdade. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui hoje. Marcos, quando tu fala de dinheiro, cara, dinheiro, isso ainda é uma dor de ser falada no país? Porque quando a gente fala de pessoas se tornarem bem-sucedidas, todo mundo quer ter dinheiro, mas muita gente tem medo de falar de dinheiro, tem preconceito de falar de dinheiro. Como é que você enxerga isso hoje? Bom, tem olhando até vamos tentar separar em gerações, né? Tá. Mas principalmente acho que a nova geração Y, millennials, né? Essa nova geração que vai ser depois daquela geração que a gente chama Baby Boomers, né? Que foi aquela geração ali depois da Segunda Guerra. A gente tem uma geração que está começando a aprender. Tem um lado com uma facilidade muito maior para empreender, para entender de finanças e receber muita informação, né, por conta da internet. Né, começa aqui no Brasil impulsionar, acelerar, principalmente nos anos 2000, né? Estamos falando de 20, 25 anos para cá. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também muita tecnologia que acaba distraindo, né, esse empreendedor, esse possível potencial empreendedor. Eu acho que a grande distração que a gente tem hoje, eu digo distração para ser educado aqui, mas a gente está falando das bets, por exemplo. Né? Então, assim, qual que é o grande conceito? Que talvez acho que é uma questão cultural brasileira, que a gente vê diferente nos países. A gente às vezes se assemelha muito com os americanos e se distancia um pouco dos asiáticos, né? Que é de querer fazer dinheiro fácil e rápido. Querer fazer, famoso, procurar algum atalho, né? Pô, Marco, mas qual que é o atalho para ficar mais rápido? Eu quero ser milionário já com 20 anos, com 25 anos. Eu vi que na internet é possível, vi o youtuber aqui, lá, né? Ver um ganho fácil ali com uma bet, com uma aposta, enfim, né? Independente de como é feito. E a gente sabe que a gente só conhece, infelizmente, as histórias de sucesso, que é a menor parte delas, né? A gente, infelizmente, tem 90, 95, 99% das histórias são de insucesso, né? E vale lembrar, né, que essas histórias de sucesso muitas vezes são muito mal contadas. Né? Além disso, muito mal contadas. Você só fica vendo, né, a parte da fama, na parte, né, de realmente que vem a público, que você quer mostrar a público, né? Mas tem todo o desafio também, né? De você chegar nesse momento, às vezes caem algumas questões de ética, será que realmente faz sentido? Então, no Brasil hoje, de um lado, a gente tem mais facilidade, né, de fazer negócio, gerar negócio, mais informações, né? Hoje, a gente precisa agradecer também, não governos, né, foram estimulando também, abrir uma empresa é mais fácil, embora a gente ainda tenha burocracias quando a gente compara com outros países, né? Mas tem alguns processos que ficaram mais fáceis, né? E você implementar uma ideia, achar recursos, né, levantar recursos, ter outros sócios, tudo facilitou. Mas, ao mesmo tempo, você acaba tendo essa dificuldade, né, de querer encontrar um jeito de colocar rápido a minha ideia, né, ficar rico muito rápido, né, às vezes querer achar o atalho, né, como que eu sempre falo numa frase que eu vou deixar aqui para vocês, no mercado financeiro, também no mercado do empreendedor, de empreendedorismo, não existe almoço grátis. O que é almoço grátis? E muita gente fala assim, pô, mas me pagaram a conta ali e tal. Não existe isso. É porque você vai ser cobrado em algum momento. É porque que a gente brinca assim, você virou o produto, né? Sim. Eu abri conta, vou até fazer uma provocação. Eu abri conta ali num banco que não me paga, não me cobra nada naquele banco, né? Mas como que o banco ele vive de luz? Ele tem uma série de funcionários, né? Ele está dando bilhões de reais em lucro, né? Todos os bancos do Brasil, até eu como analista, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, outros bancos, eles são listados, Nubank, eles são listados em bolsa. Então a gente tem acesso aos números. E eles dão bilhões de reais de lucro para os seus acionistas. E você, como usuário, você está deixando em algum lugar. Então, o brasileiro sempre tem aquele jeitinho brasileiro, aquela malandragem, né? Que pode funcionar em alguns momentos, isso é importante, a gente acaba se destacando por causa disso. Mas em muitos momentos pode ser contra até o seu próprio sucesso como empreendedor em relação ao dinheiro. Seu relacionamento com o dinheiro acaba sendo muito prejudicial. Você pensa muito no curto prazo, né? E, mas
Você está se planejando para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos? Não, estou pensando no almoço da semana que vem. Então o problema não é pensar, quero ficar rico, mas o problema é, eu quero ficar rico rápido. Exatamente. Esse é o grande desafio. Você pega, tem assim, dezenas, talvez centenas de inspirações para nós que somos do mundo das finanças, né? Mas uma grande referência que acabou, a gente brinca que acabou de se aposentar, chama-se Warren Buffett, né? Warren Buffett, ele vai continuar sendo um dos maiores investidores do mundo em termos financeiros, né? Mas principalmente em termos de sucesso. E a gente brinca que ele ficou milionário, bilionário, né? Depois de 50, 60 anos, investindo depois de 20, 30 anos de investimentos consecutivos, todos os anos, selecionando boas empresas, né? Mantendo elas em portfólio, né? Esperando, reinvestindo os dividendos, né? E é justamente muito... Você vê que a prática ela vai justamente contra o que a gente vê nas redes sociais, né? Então, você pegar assim o Warren Buffett, ele foi um cara contra a ostentação. Ele vive no mesmo lugar, na mesma cidade, na mesma casa por 20, 10, 30 anos, muito tempo, né? Nunca teve muito carro, muito luxo, né? Às vezes ele não tem talvez nem computador ou aparelhos eletrônicos, né? Ele foi justamente o inverso do que é programado, propagado. Mas a gente não pode pegar, muito bom esse texto, essa parte que você está falando, porque assim, eu cuido da carreira de muita gente famosa. E muitas pessoas famosas e bilionárias e milionárias que eu conheço, elas não estão nas revistas, elas não estão no Instagram, elas não estão postando seus carros, e muitas delas optam por ter uma vida muito mais simples. Você acha que isso é uma diferença para a gente chegar no sucesso? Porque assim, e é fato, isso é algo que eu vi. Eu conheço gente, por exemplo, cara, meu Deus do céu, acho que 3, 4 gerações continuam bilionários, todo mundo parar, mas não tem essa questão da ostentação. Por que eu estou dizendo isso? Porque no tempos de hoje, a gente vê o povo meio que lubridiado pela essa ostentação. Sim. Eu posto uma foto no avião, eu posto uma foto nisso, eu posto uma foto naquilo, inclusive não falando mal e zero falar mal, eu acho que cada um faz aquilo que quer, e quando você traz essas coisas assim, olha, se você vai andar nesse carro, vai andar daquilo, isso faz as pessoas perderem realmente o foco do que é encontrar o sucesso na parte financeira. Tem sentido isso? Você acha que isso acontece? Como é que você enxerga esses pontos? Não, o seu caso está perfeito. E se você pesquisar nas redes sociais mesmo, você vai ver que tem muitos empresários, mas eu vou pegar uma classe aqui, né, depois o pessoal vai me criticar. Mas tem uma classe de empreendedores, né, e de pessoas bem-sucedidas que chamam-se artistas, né? E a gente fica sempre vislumbrando o sucesso do artista, né? Pô, eu queria ser aquele cantor, aquele ator, né? Ser um membro de Hollywood, né? Gravar um filme. E você começa a ver a carreira de alguns deles, de novo, não estou generalizando aqui, né? Mas algumas exceções são pessoas que ganham $1 milhão num filme, 2 milhões, 5 milhões, né? Só que gastam depois do filme, né? Com ostentação ali, com festas, enfim, com luxo, né, desnecessário. E praticamente tem que se programar para participar de um outro filme e essa roda ela não se perpetua, né? Entendi. Ou seja, ela termina depois de 3, 6 meses, ela termina. Imagina se não tem um outro filme, né? E isso acontece para todos os profissionais. Não é só o profissional da arte. Vou pegar um profissional aqui que para mim é um caso clássico, pelo menos que eu atendo muito aqui na MSX também. É o profissional da área da saúde e vamos pegar o caso dos médicos, né? E eu sempre brinco. E de novo, estou pegando aqui talvez exceções, né? Não é generalizado, mas tem alguns clientes nossos que falam assim, pô, Marco, eu me preparo com a quantidade de plantões, né? Eu preciso viajar com minha família para os Estados Unidos daqui a 6 meses. Então você calcula quantos plantões que eu precisar fazer para garantir aquela viagem, né? Mas você não está fazendo um planejamento de longo prazo, né? Então isso é muito comum, esse pensamento de curtíssimo prazo, e acaba não trazendo perpetuidade, previsibilidade. E o mais difícil lógico que eu sempre brinco até nas minhas palestras lá, né? Lembrei agora de uma palestra que a gente fez junto lá na Yamaha. E uma palestra lá que eu sempre falo assim, tem um teste que você deve conhecer bem também em psicologia, chama teste de marshmallow, né? E esse teste de marshmallow é um teste para outros objetivos, mas eu falo, aquele conceito de marshmallow também é um conceito de previdência. Você trocar um marshmallow que você queria comer hoje, que é muito tentador, para daqui um ano, 5 anos, 10 anos, você ter 2 marshmallows. Então, pô, você pode dobrar a sua renda, o seu patrimônio, mas você tem que esperar um pouquinho, não dá para você consumir tudo hoje. Então, basicamente, você traduz aquele conceito de marshmallow para as finanças. Sim. E para a sua previdência, para a sua aposentadoria. Né? Mas quem é muito tentador também pegar um marshmallow, o teste foi feito com crianças ali,
mas você quer consumir na hora, né? Eu vi uma entrevista outro dia de um jogador muito famoso, não vou dizer nomes aqui, e ele dizendo que é muito comum, e eu falo, e é verdade porque eu conheço o meio, porque às vezes você pega atletas, por exemplo, que vivem, enfim, estão lá ganhando milhões, depois de 5 anos que param a sua carreira, eles estão totalmente passando dificuldades financeiras por causa de, mais uma vez, o que a gente está falando, dessa dificuldade de chegar de médio a longo prazo. O grande desafio também é o que a gente chama o padrão de consumo, né? Você começa a ter uma carreira muito jovem, né? Com 15, às vezes 18, 20 anos, e já cria um padrão de consumo muito alto, né? Só que você sabe que depois, por exemplo, de jogador de futebol, outros esportes, você depois de 30 anos, 35, 40, você certamente não vai ter o mesmo padrão de renda, né? Mas como você vai manter o mesmo padrão de consumo sem o mesmo padrão de renda, né? Bom. Então, e aí quem, não só brasileiro, mas qual ser humano gosta de andar para trás no seu padrão de consumo, né? Você vai ter que fazer adaptações, né? Morar numa casa menor, você não precisa almoçar todo dia fora, você vai ter que mudar o seu padrão. Então você tem que se adaptar a esse padrão ou, né? Qual que é o meu trabalho também? É construir uma fonte adicional de renda, onde você vai parar, vai diminuir em determinado momento e aí você começa a acionar aquela outra fonte de renda. Pode ser empreendedor, tem jogador de futebol que vai comprar um clube, que vai virar empresário, que vai virar treinador, né? Mas ele tem que procurar uma outra fonte de renda que vai substituir em algum momento, né? Essa fonte que hoje ele tem, que é muito forte, que é muito grande, mas já estabeleceu um padrão de consumo que ele tem hoje, né? É famoso, vai chegar algum momento que ele vai ter que saber poupar mais do que gastar mais, né? E por enquanto ele vai gastando porque sabe que daqui ao mês que vem o salário vai estar na conta, né? Mas isso vai ser eterno? Não, né? E esse é o problema de todo qualquer aposentado. No Brasil isso está cada vez mais corrente, né? Tá cada vez mais existente. E você, gasta mais ou fatura mais? Fica essa pergunta aí. Mas se responde para si mesmo nesse intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Marcos Faravalli. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estamos falando sobre finanças. Com quem? Claro, Marcos Faravalli. Marcos, deixa eu te falar uma coisa. De todo esse assunto que a gente está falando, que ele é polêmico bastante, e porque a gente vê que por muitas pessoas que nos procuram, né? Procura você, né, nas suas empresas, nas minhas também, a pessoa fala, eu quero ser bem sucedido, eu quero ganhar dinheiro, mas procura esse atalho de ganhar dinheiro rápido. Só que virou aí uma pandemia, um negócio chamado as bets, né? Como é que você enxerga isso, cara? Você acha que as pessoas elas têm enxergado isso como um investimento? Ou não? Ou é puro atalho mesmo? É pura dopamina? Você como um analista financeiro famoso aí, como é que você enxerga? Porque talvez muitas pessoas estão nos assistindo, Marco, isso me preocupa bastante. Infelizmente a gente vê muito comum, pelo menos alguém na nossa família sofrendo com esse vício ou com esses problemas. Como é que você enxerga isso? A Bet tem vários desafios, né? Não é só uma questão... E eu vou tentar isolar aqui, né, sem colocar casos assim, por exemplo, ocorre alguma manipulação, ocorre algum crime envolvido. Não, vamos pegar o caso de uma aposta normal, né? Uma aposta. Vamos pegar aí no caso de uma aposta eletrônica, tá? Não é o caso de, por exemplo, vamos supor uma aposta de cavalos, né? Uma aposta de... Você tem ali probabilidades iguais, então, se você apostar, enfim, é como se fosse... Vamos pegar o caso comparado à Mega Sena, tá? Que acho que o brasileiro conhece bem. A Mega Sena tem uma probabilidade, é uma probabilidade igual. Se eu jogar ou você jogar, um jogo de 6 números é a mesma chance que a gente tem, né? Agora, assim, não existe de forma alguma, e eu posso colocar meu mão no fogo aqui, nenhuma espécie de manipulação na Mega Sena. O resultado ali, saíram 6 números em 60, ok. Isso matematicamente está dado ali, né? Agora, e de novo, eu estou isolando aqui casos de corrupção, de crime, que pode existir. De novo, eu não estou colocando aqui nada escrito que existe, né? Até porque a gente está falando do comportamento de quem joga, e não do outro lado. Da Bet, né? Da Bet. Mas o que acontece? A Bet, ela de fato, ela sabe trabalhar muito bem esse processo psicológico, né? Mas vamos pegar o caso aqui, por exemplo, de uma moeda, tá? Você jogou uma moeda, e a gente está num jogo aqui simples, vamos pegar um jogo mecânico, né? Não eletrônico.
Mas qual que é o problema da pessoa ali? Que você, a hora que você ganha uma vez, vamos supor que você jogou a moeda, jogou cara e deu cara. Você aí já era. Você falou, eu estou dominando o jogo, né? Eu sei controlar, eu sei estatísticas. E por que ele funciona muito bem para todos os jogos, mas principalmente para o futebol? Porque no futebol ele começa a colocar outra emoção, que é você, pô, mas eu sou corintiano, né? Quem que entende mais de Corinthians? Eu sei que desse aqui meu time vai ganhar. Ele vai fazer tantos gols e desse jogador aqui vai até ter tantos escanteios. Fala, pô, eu domino, né, essa probabilidade. Só que o que você precisa entender, e acho que é algo que nunca foi dito, e é uma forma aqui um pouco chata, mas é o que está de trás, por detrás das bets, mas na parte matemática, tá? Existe uma matemática, uma probabilidade absurda. São engenheiros, né, físicos, pessoas muito capacitadas que estão lá por trás das bets. Uhum. Então elas estão colocando o que a gente chama essas odds, né, essas probabilidades, né, lá por trás. Só que o que acontece, até lá na palestra, eu fiz isso na prática e funciona super bem. Imagine o seguinte, que ninguém sabe, por exemplo, qual que é a probabilidade daquele jogo, naquele momento, ter um pênalti, por exemplo, né? Ninguém sabe. Mas a Bet, com certeza, ela já calculou isso com milhões de matemática, probabilidade, ela sabe essa estatística, né? Mas vamos supor que ali, se fosse uma moeda só de cara a cara, ou seja, ela deveria ser uma relação 1:2, ou seja, 50%, né? Só que ela não te paga, qual que é o grande lance da Bet? Ela nunca te paga 50%, a probabilidade de você 50% você ganhar. Ela vai fazer, em vez de ser 2, ela te paga 1,8. Ou seja, tem uma lei matemática, aí a gente usa muito em finanças, que chama-se lei dos grandes números. Então, quanto mais você jogar, né, uma moeda, pode dar cara 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Só que você vai jogando 1.000 vezes, 5.000 vezes, ela vai dar 50-50. Então, vamos supor, se a odd, a probabilidade não for essa 50%, mas ela fala que for ser 40%, por quê? O que é essa diferença dos 50 por 40? É a margem dela. Entendi. A hora que ela tira a margem dela, o lucro dela, e ela coloca muita gente jogando, ela tem uma única certeza, que ela vai ganhar dinheiro. Então a Bet sempre ganha dinheiro. E quanto mais gente joga, quanto mais você joga, uma certeza, a gente tem duas certezas, que a Bet ganha dinheiro sempre, isso chama-se lei dos grandes números, ou seja, ela vai tender sempre para essa probabilidade estatística. E a segunda certeza é que você sempre vai perder dinheiro. Então você sempre vai ter a sensação que pode ganhar dinheiro, só que você sempre vai perder dinheiro. Então, assim, pô, você ganhou uma, depois você perdeu outra. Opa, peraí, não, eu tenho chance de ganhar. Então, o que você fala? Ah, mas não tenho dinheiro. Então, eu vou lá no banco, pegar emprestado, porque agora eu vou ganhar. Aí você perde. Por quê? Duas certezas. Bet sempre ganha dinheiro, estatística, né, matemática, não existe influência, não adianta eu falar, é uma matemática absurda. E segundo, verdade, você sempre vai perder dinheiro por conta dessa... Porque, ou seja, o palpite dela, o que ela acha, mais que ela conheça de futebol, nunca é o suficiente daqueles cientistas matemáticos por detrás, eles eles sabem. E você pode fazer a ciência que você for, procurar no Brasil, no mundo, você nunca vai achar ninguém que tenha um modelo que consiga bater uma bet, né? Olha, você que está nos assistindo aqui, presta muita atenção. Eu, particularmente, eu nunca tive uma explicação tão clara, objetiva e realista do que é isso. Quando acabar o programa aqui, esse programa ele vai subir lá no canal da BMC News, lá no YouTube, e seria muito importante você compartilhar para todas as pessoas, todos os grupos que você conhece, e você dizer o seguinte, você quer saber como funciona uma bet? Ó, assiste esse programa aqui que ele está explicando. Por quê? Isso é muito importante a gente entender. Porque quando a gente se esclarece, quando a gente tem conhecimento, a gente vai nos libertando de muitas vezes aquilo que nos faz mal. E isso é tão preocupante. Cara, eu tô sendo honesto, cara, eu nunca ouvi uma explicação tão clara, objetiva e honesta. Uma explicação matemática, ela é relativamente simples, né? E não dá para a gente comparar uma bet eletrônica com uma Mega Sena, por exemplo. A Mega Sena é o que a gente chama, é um jogo de azar, ou jogo de sorte ou azar. A mesma chance que eu tenho, a mesma chance que você tem, e a partir do próximo jogo, zerou, todo mundo começa a chance de novo. A bet, ninguém sabe, e é aquilo que eu falei para vocês, duas verdades, né? Quanto mais você joga, mais você aumenta a chance da bet ganhar dinheiro, ou seja, está dando o seu dinheiro para a bet. Quanto mais você joga,
mais está aumentando a chance de você perder dinheiro. É uma questão simplesmente matemática. Ô Marco, a gente tem visto aí também, entrando já nas mais polêmicas aí, a gente tem visto que várias matérias, a gente tem visto a mídia mostrar que muitas pessoas, por exemplo, aposentados, pessoas que recebem, depende do INSS, entre outras coisas, têm pegado esse dinheiro e investido nas bets. Então, ou seja, a condição financeira, né, o pouco poder de compra da pessoa, quando ela vê uma grande possibilidade que é apresentada, que a gente sabe que não é que você já explicou, e aí ela acaba colocando uma esperança para que ela possa ganhar mais, e aí vira um problema crônico no nosso país, né? E aí está se perdendo o controle sobre isso. Só para a gente fechar esse assunto, vamos pegar 2 exemplos, tá? Pessoal, vamos pegar o exemplo. Você tem vamos pegar um jogo de futebol e só resultado do seu time que você domina e com um time adversário, né? Você fala assim, pô, mas meu time, eu tenho certeza que ele vai ganhar esse jogo. Eu sou corintiano, a gente tinha uma frase que diz, se você tem certeza que seu time vai ganhar, o Corinthians vai ganhar desse adversário, a torcida inteira do Corinthians também sabe. Por que a Bet vai dar dinheiro para você e não para o resto da torcida do Corinthians? Exatamente. Né? Então, assim, ela já colocou isso na probabilidade, ou seja, você não vai ganhar dinheiro, senão ela tem que dar dinheiro para a torcida inteira, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Você joga naquele jogo, né, que probabilidade muito ruim, né? Que é o adversário lá debaixo da tabela, fala, não, agora se esse cara ganhar também a probabilidade é muito grande, mas não vai ser a realidade. Mas só para a gente concatenar esse bloco aqui com o primeiro bloco, imagina que são relações diretas, né? Sim. Essa pessoa, ela não se preparou para a vida dela financeiramente, Sim. Ela não se preparou para se aposentar, aí chega na aposentadoria, ela fala assim, opa, mas Saravalli, eu tinha um consumo aqui mensal de 20 mil reais, e agora com a minha aposentadoria, INSS, eu só recebo 5 mil. Onde vai ser essa diferença? Eu vou correr para as bets, para tentar fazer essa diferença. Só que aí acaba perdendo dinheiro, porque é essa certeza que a gente tem, você vai perder dinheiro e vai acabar consumindo o patrimônio daquela pessoa, né? E principalmente de aposentado, que realmente precisa ter um gasto maior com saúde, com outros aspectos. Então, vai piorando, né, na medida que vai cada vez precisando mais, né, de recursos, e aí o brasileiro vai fazendo mais apostas. E aí eu sempre falo, só para terminar aqui, isso aqui é uma frase muito pesada, mas com toda a liberdade aqui, que o apostador de bet, até tem uma pesquisa da Ambima, ela sai todos os anos, tá? Falando que já tem uma parte dos brasileiros, isso aqui, pessoal, é ignorância pura, tá? É uma parte dos brasileiros que pensam que bet é um investimento, né? Não é investimento nunca e nunca vai ser. Na verdade, no máximo, você pode pensar como um entretenimento, né? Uma diversão. Você fala, no máximo. Então, tem essa pesquisa da Ambima, procurem, se quiser pode me chamar nas redes sociais, eu passo para vocês, né? Então, só para terminar, essa frase é muito forte, mas eu sempre digo que o investidor, né, melhor, quem aposta numa bet, 3 Cs, né? Primeiro, ou ele vai para a clínica, né? Vai procurar um especialista, reconhecer que tem um problema. Sim. E fala assim, ó, pera aí que tem uma coisa errada, eu não estou mais trabalhando direito, já estou faltando trabalho, né? Estou pegando dinheiro emprestado, pera aí, não é possível. Ou ele vai para o crime, eu já vi, a gente já tem relatos, até em grandes mídias, né? Falando assim, pô, o cara pega o celular de um, manda o Pix para outro para continuar fazendo aposta, ou está cometendo crime, e grande parte tem um estudo aqui da própria USP que fala que mais de 50% dessas pessoas, né, ou a maior parte das pessoas que chegam lá nunca cometeram crime, começaram a cometer crime depois começaram a apostar em bet, ou seja, não é uma pessoa do mal, assim, não é uma pessoa, é uma pessoa que foi levada para esse ambiente. E o terceiro, infelizmente, que acontece, né, esperamos que seja cada vez menos, mas acontece, acho que está cada vez mais, é o caixão. Então a gente vai para a clínica, vai para o crime e alguns ainda estão indo para o caixão para acabar cometendo crime ou até acaba se suicidando, né? São alguns casos, né? A gente diz extremos, mas se está chegando na clínica, nessa clínica da USP, é o padrão, né? Então assim, acaba virando... É porque não tem outro caminho, né? A pessoa chega num desespero tão grande ou vai por esses caminhos mesmo. Então lembre desses 3 Cs para pelo menos não chegar em nenhum deles, né? Melhor dizendo. Bom, ó, aqui embaixo já tá as redes sociais do Marcos Saravalli. A gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estamos recebendo aqui Marcos Saravalli. Estamos falando de finanças, estamos falando daquilo que faz a gente ir pro buraco, mas também aquilo que faz a gente crescer. Mas falando ainda de polêmicas, né? Como é que você tem visto hoje, Marcos, essa dificuldade? A gente tem visto muitos empresários, muitos empreendedores que estão com dificuldade de contratações porque as pessoas não querem, enfim, não, porque se eu for registrado, eu perco o Bolsa Família, isso, aquilo. Como é que você enxerga? Você acha que isso é um grande problema para a nossa economia crescer também? Como é que você enxerga esse problema que hoje está vamos dizer assim, por uma pandemia, né? De todo lugar que a gente vê as pessoas tendo essa dificuldade de contratar pessoas. Agora a gente junta os dois blocos anteriores, Sim. né? Mas esse é um desafio do Brasil, talvez do mundo. Mas em relação aqui, principalmente em relação ao Brasil, que a gente chama de subsídios, né? Eu estou falando não só do subsídio do Bolsa Família, mas subsídio até para empresários também, em alguns casos, né? Mas a gente tem um ambiente, né, que continua não só não estimulando o empreendedor, talvez até desestimulando o empreendedor. Porque imagina assim, o empreendedor, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é contratar alguém. Sim. Daí ele fala, pô, não consigo contratar. Ou quando eu contrato, a pessoa quer um salário 2, 3 vezes maior que o meu mesmo, né? Sim. Que eu acho uma pessoa boa, qualificada, mas não tem o budget, né, dentro do orçamento. Então essa capacidade, inclusive foi uma entrevista que saiu recentemente do Ricardo Faria, um dos maiores empresários do Brasil, né, focado ali no segmento de ovos, né, bem conhecido, até conhecido como o rei do ovo, que ele falou justamente essa frase: no Brasil está cada vez mais difícil a gente contratar pessoas, né, e acaba competindo muito, no caso dele que ele citou, muito com o subsídio do Bolsa Família, né, são dezenas de milhões de pessoas, né, e para mim, na minha visão, de novo, eu acho que minha visão como empresário, né, como um sócio aqui também, como investidor, acho que ninguém aqui é contra o Bolsa Família, né? Claro. Mas você acaba, de novo, será que toda essa população brasileira precisaria de Bolsa Família, né? Talvez metade, precisa sempre ser revisto, né? E a gente sempre sabe que tem falhas nesses processos, nesses programas sociais. Mas você acaba criando uma geração de pessoas acomodadas. Você acha que talvez falta esse estímulo, por exemplo, do conquistar? Eu vou dar um exemplo para você. Desculpa cortar o seu raciocínio. Eu fiz muito tempo trabalho, por exemplo, em clínicas de recuperação. Então, uma pessoa, às vezes, ela fica 9 meses, 1 ano ali. E uma das grandes dificuldades que é, às vezes, é ela se ressocializar, ela voltar para o mundo aqui fora, né? Então, o que ela precisa, muitas vezes, se encontrar dentro do trabalho, de ela encontrar um emprego, de ela encontrar uma oportunidade e de ela se reinserir, né? Você acha que talvez o problema seja esse? Tipo, a pessoa ela entra a questão do Bolsa Família e aí ela não enxerga uma perspectiva, ou ela não quer mesmo, não sei, e aí vai virando esse ciclo, tipo, esse caminho é mais fácil, esse caminho é melhor? Acho que a questão também o empreendedor, né, voltando para os blocos anteriores, ele sempre também tem que ter um pouquinho de ambição, né? Ambição de querer fazer diferente, levar algo diferente para a família dele, construir um legado para os filhos, né? Deixar uma história. Mas a gente sabe também que tem um trabalho desafiador. Então, tem um pouco desse processo, que na minha opinião a gente está criando essa geração de acomodados, né? De uma forma geral, que tá bom, né? Desse jeito que tá. Estou recebendo meu valor ali mensal. E se precisar de um adicional, não, precisamos aqui reformar a casa, precisamos trocar o carro, eu faço um bico ali, faço uma ponta, arrumo mais X reais e pronto. Mas eu sei ali que eu vou ter o mensal. Então, acho que, e de novo, isso vale para Bolsa Família, vale também para empresários, até outros pontos. A gente acaba não criando... Quando a gente mede o nosso PIB, né, nos últimos 20, 25 anos, desde 2000 para cá, a gente tem um crescimento muito modesto, mas a gente tem um crescimento. E quando você olha, tem uma componente do PIB que chama-se produtividade. O Brasil quase não tem expansão de produtividade. Então, o que acontece? Todo ano, a gente está crescendo ali praticamente nominalmente, né? A gente tem expansão, mas a gente não tem aumento de produtividade. Embora a gente tenha muita tecnologia, enfim, implementação de processo, mas a gente não tem expansão de produtividade. Ou seja, as pessoas não estão sendo mais produtivas, pelo menos no Brasil. E acho que esse é o grande desafio, né? E tudo isso vai pela educação, né? A gente investe muito pouco em educação de base, né? Educação, formação de cientistas, né? De uma forma geral. Então, é um pouco dessa discussão. Vai chegar um momento
né, que a gente vai ter só pessoas crescendo, né, à base do Bolsa Família e outros subsídios, e a nossa produtividade, nosso PIB, ele perde a capacidade de se expandir. Né? Uma hora vai colapsar tudo isso. É. Você tem uma média de quanto tempo isso pode acontecer? É difícil essa frase, né, colapsar. Se a gente olhar para uma apresentação até do governo recente, falando na parte fiscal, né, quando a gente diz assim, de uma forma simples, né, que as contas do governo elas já têm um destino certo. Né? Dizem que em 2027 o Brasil já não vai ter mais condições de fazer investimentos. Ou seja, só com o orçamento aí da União, enfim, principalmente, vai ser só para, vamos colocar assim, despesas obrigatórias. Né? Então, aposentadorias, né? Outros benefícios. Isso é grave, né? Isso é muito preocupante. A gente perde principalmente a capacidade de investir. Né? Eu quero investir mais em saúde. Não tem. Né? Só se deixar alguém sem aposentadoria. E isso é por isso que é importante você assistir a BMC News. Para que você possa ter essas informações. Sabe por quê, Marco? O que me assusta mais? Eu não sei se me assusta mais ter essa notícia ou se me assusta mais a gente saber que a maioria da população não tem essa notícia. Né? E o que me assusta talvez muito mais é as pessoas não se interessarem em saber o que está acontecendo. Por isso que acho que o grande desafio do Brasil hoje, para mim, nos próximos 20, 30, 50 anos, do Brasil e da população brasileira, vai ser saber envelhecer. A gente não está preparado para envelhecer. O Brasil, né, e também a população. Porque imagina o seguinte, quando a gente tem o que a gente chama o boom demográfico, nesses últimos 30, 40 anos, a população o que a gente diz, quem estava nascendo ou entrando na força de trabalho, vai pagando quem está se aposentando. Né? Então, se você tem uma população crescendo, de uma forma simples aqui, por exemplo, você tem 3 filhos, né? Eu tenho 2 irmãos, somos em 3, né? Aí os nossos avós tinham 6 irmãos, então isso ia sustentando que estava se aposentando. Se aposentando, mas tem 2 pessoas entrando aqui, essas 2 pessoas vão alimentando quem está se aposentando. Na medida que a gente só tem um filho e tem uma pessoa se aposentando, essa pessoa não se paga. Pô, mas eu tenho amigos, você não tem amigo que não tem filho? Provavelmente. Pô, tenho. E que nem quer ter. Então o que acontece? Não tem gente entrando, ou seja, a população para de crescer, só que vai começar a população a envelhecer. Então toda hora tem gente entrando, se aposentando, então a caixinha para de entrar, só que está exigindo. Por isso que você falou, vai colapsar? Depende do conceito. Tem gente que fala em 2027, mas eu comento que vai colapsar porque a gente não tem novas entradas. Né? E citou algumas pessoas aqui entrevistadas, você pode, por favor, vai lá no canal da BMC News, veja algumas entrevistas lá. E muitos que sentaram aqui falando de inteligência artificial, pessoas assim que têm seus negócios e tal, e elas dizem que é o seguinte, que em pouco tempo, porque a inteligência artificial, a gente não tem que ter medo, nada disso, mas ela tem roubado alguns cargos, por exemplo, de várias pessoas. Por exemplo, eu tenho a inteligência artificial e hoje eu tenho uma economia de quase 20 mil reais de folha de pagamento dentro dos meus negócios por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial vai roubar, pode se roubar vários empregos, várias pessoas, e que, de repente, é o seguinte, vem a inteligência artificial chegando, pegando o emprego daqueles, muitas vezes as pessoas não querem trabalhar, dependendo mais de benefício, a população envelhecendo, aqui não entrando, por isso que eu te perguntei de colapsar, porque vai chegar um certo momento que essa conta não vai fechar. E aí? O que a gente está nesse momento agora é que, assim, você precisa se preocupar com o seu emprego? Não. Né? Assim, imagina que os empregos eles vão surgindo e vão morrendo ao longo da história. Sim, né? Sempre aconteceu isso. Sempre aconteceu. Né? A gente brinca assim, pelo menos, aprendemos a escrever numa máquina de escrever. Foi o primeiro certificado que eu tive de datilografia. Pô, você colocava na parede, né? Datilografia que você escrevia com todos os dedos ali, né? Rápido, numa velocidade. Para quem fazer um curso dele. Hoje todo mundo sabe, nem existe mais essa máquina. Então, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo. Agora, eu concordo com você, né, que as pessoas que não souberem se adaptar, a gente diz muito como se fosse aquela frase do Darwin, né? Assim, talvez não sejam as pessoas mais inteligentes, mas as pessoas que souberem cada vez se adaptar cada vez mais rápido, são as pessoas que vão sobreviver. Né? Esse é o processo. Agora, se você, mas eu estou recebendo o meu subsídio aqui, eu não quero me adaptar, ok. Mas você não cria sustentação para as próximas... E o que me gera medo é vendo as pessoas usando, nada contra, também faço também.
usar a inteligência artificial, deixa eu fazer uma imagem, deixa eu fazer um desenho do Simpsons, deixa eu fazer um desenho da Disney. E às vezes não querendo aprender como ela pode ser produtiva na tua vida, mas fazendo coisas às vezes que não vai te acrescentar em nada, né? Mas a gente está, ao mesmo tempo, por exemplo, uma operação dessa aqui de televisão, né? Há 40 anos atrás, provavelmente a gente precisaria de um prédio inteiro, né? A gente precisaria de vários andares, milhares de pessoas envolvidas, né? Hoje a gente tem uma infraestrutura muito boa, né? Mas com menos recursos, né? Com pessoas mais capacitadas, mais focadas. E é um pouco dessa evolução que a gente vai entender aqui. Agora o Brasil, acho que o grande importante do Brasil é que a gente tem muitos diferenciais. A gente tem que saber explorar muito bem isso, né? Que eu sempre falo assim, pô, aonde que venta bastante no mundo todo? Um dos melhores ventos do mundo para fazer energia, né? Aqui no Brasil. Onde bate sol aqui no Brasil? Onde que a gente tem terra para plantar? Onde a gente tem as melhores florestas para madeira? Então, onde a gente tem pessoas muito boas, qualificadas e ainda bastante jovens, com muita energia. A gente tem muitos recursos ainda, recursos naturais de pessoas para utilizar. Mas a gente tem que também pensar nessa produtividade, né? Senão a gente não vai conseguir, de novo, pegar esse boom que está quase acabando, né, que a gente chama de boom demográfico, e daqui a pouco a gente só vai ter gente se aposentando cada vez mais, né? E sem gente nova para sustentar. Gente, o programa hoje tá pegando fogo, hein? Só polêmica. Só polêmica, ó. Acabando o programa aqui, já vai estar lá disponível no YouTube, tá bom? Você pode mandar, compartilhar para todas as pessoas. Quer entender o que é bet, quer entender sobre investimento, tudo que a gente tá falando aqui, manda para as pessoas. Tenho certeza que vai acrescentar na vida delas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estou recebendo aqui hoje meu amigo Marcos Saravai. Hoje é só polêmica aqui no programa. Nem tanto. É o nosso dia a dia. Cara, mas falando agora de ganhar dinheiro. Muita gente está nos assistindo aqui, a gente sabe que de ganhar dinheiro fácil não existe, mas existe um protocolo, existe um processo que a pessoa lá no Sou Bem Sucedido, na nossa mentoria, eu sempre digo pro pessoal que não importa o valor que você comece. Sim. Seja com R$50, R$30, o importante é a mente entender assim, não pago só boleto, também estou investindo e tal. Você acha que esse é o caminho, Marcos? Você acha que não importa o valor que você começa? Ou tem que ter um valor mínimo? Você acha que, começando nem que seja com pouco, né? Falando nisso aqui, está aparecendo também as redes sociais, os telefones também da sua empresa, que, para vocês terem uma ideia, pessoal, o Sou Bem Sucedido, tudo que envolve investimento é todos feitos lá com o Marcos Faravalli. Todos os membros do Sou Bem Sucedido. Por quê? Porque é um pessoal de confiança, é um pessoal atencioso, que sabe, que entende e que sabe o caminho. Então, você acha que tem um mínimo? Ou você acha que não importa o valor que você começa, sua mente começa a virar essa chavinha? Como é que você acha? Porque pode ser que tem muita gente nos assistindo e que acha assim, cara, eu não tenho dinheiro para investir. Puta, eu não tenho R$1.000 para colocar todo mês. Eu não tenho R$500. Tem um valor mínimo ou não? O primeiro recado é conta simples, assim. Você tem que, no final do mês, sobrar mais do que você recebe, né? Ou seja, recebi 100, posso gastar 90, né? E você não precisa, nesse dia a dia, o mais importante é você jogar tudo num papel, num Excel, num computador, para você ver, né? Então, às vezes, você não sabe. Pô, se eu perguntar para você que está assistindo, quanto você gasta exatamente de água todo mês? De energia? Uma pergunta, isso ninguém sabe. Quanto você gasta de streaming, que é aquela assinatura? Ninguém sabe. Porque assim, tá passando um filme legal lá naquele outro streaming. Eu vou assinar lá. Mas é 30 dias grátis, deixa lá. Depois começa a cair no cartão automático, né? E aí você esquece, mas nunca mais usou. Vamos fazer um teste, vamos perguntar aqui, ó. Vocês não estão vendo, vamos perguntar aqui. Você sabe quanto você gasta de streaming? Não sabe? Você sabe, diretora, quanto gasta de streaming? Então, só tô... No máximo você sabe de um, assim, que é o mais famoso, gasta de um. Mas depois você abre a fatura, caramba, eu assino 5 streams diferentes. Certamente você não usa, talvez nenhum, ou usa um no máximo. E às vezes de uma forma estratégica é um valor tão pequenininho que você nem se importa lá na... mas soma R$30 vezes... Você tá louco. Vezes 4, vezes 5, depois você vezes 12, que é o ano todo. Você fala, caramba, eu poderia estar levando minha família para umas férias de 10 dias. Desculpa te acumular de perguntas, desculpa, mas assim, eu quero que você responda no meio que você vai responder. É certo, por exemplo, quando a gente faz uma conta do gasto, não só do mês, mas a gente fazer o cálculo de quanto a gente gasta no ano, tipo assim, R$20. Pô, mas eu gasto
20, 280, 250. Mas depois você responde no meio do caminho aí. Não, é perfeito, porque o que acontece? É isso que você falou, assim, pô, R$20 num mês, você fala, pô, R$250 no ano. Eu poderia, em um ano, tá saindo mais uma vez com a minha esposa, com o meu esposo, num jantar que eu deixei de fazer. Exatamente. Por conta de R$20 no mês. É lógico que eu falo para todo mundo, pessoal, não é para você ficar cortando também, né, detalhes que você gosta, entretenimento e tal. Então, por exemplo, pô, você tem que deixar já uma parcela, né, primeiro os gastos essenciais, né, alimentação, a casa, né, hospedagem e tal. Depois você vem ali estudo, entretenimento e tal, e você tem que sobrar todo mês, tem que sobrar um pouco para investimento. O que é investimento? Você construir a sua própria poupança, a sua própria previdência. Porque no investimento tem um negócio que é muito simples, né? Ninguém sabe se foi realmente dito por Albert Einstein, tem gente que fala que é o Einstein, ou outros pensadores, né? Mas diz que é uma das maravilhas do mundo, né? Do mundo moderno, que chama-se juros compostos, né? Então, juros compostos é o famoso juros sobre juros. Então, você joga isso numa fórmula, o que acontece? É muito melhor, muito mais saudável, muito mais fácil e você vai ter muito mais dinheiro se você começar antes com pouco do que lá na frente fizer muito investimento e já começar tarde. Você prefere, Marco, prefere começar com 20 anos de idade, com R$20 por mês, ou lá na frente com centenas de milhares de reais, com 50 anos de idade. Você coloca isso ao longo do tempo, vai ser muito mais fácil, muito mais prazeroso, muito mais rentável, né? Sim. Então é importante você começar cada vez mais cedo e é importante você começar com pouco. Então é importante primeiro, pega a sua conta, as suas despesas pessoais, joga numa planilha, né? E vê, peraí, tem coisa aqui que não faz sentido, estou gastando, né? Eu mesmo, esse mês passado, eu tinha lá um streaming lá da Alexa lá, que, pô, tá pra que eu tenho esse? Se eu já tenho esse, você começa a cortar, né? Aí começa a sobrar, fala, opa, peraí, tá sobrando, né? Então, a primeira conta é você se conhecer melhor, se conhecer a sua casa. Você faz essa quebra, bots tem que sobrar todos os meses, tá? E é importante também, eu sei que no começo tem gente que está num passo atrás, né? Então fala, pô, Marco, mas eu tenho dívida ainda. Tem algumas dívidas que são saudáveis, tem umas dívidas que são horríveis, né? Então você tem que evitar as dívidas horríveis, né? Que até eu vou jogar contra o meu próprio mercado aqui, mas tem uns bancos que eles vão te forçar para você ir para a dívida horrível para você, que é boa para o banco, né? Então qual que é uma dívida horrível aqui? A dívida do cartão de crédito. Você não pode cair de jeito nenhum na dívida do cartão de crédito, porque tem banco que cobra 400, 500, 600, 700% por ano de juros. É absurdo. Porque você fala assim, mas é só 15% por mês. Lembra dos juros compostos, né? Então são juros muito altos. Não. Tem umas dívidas mais saudáveis. Você pegar um crédito pessoal, por exemplo, para pagar cartão de crédito já vai te ajudar, né? Então fazer esse equilíbrio. Dívida de financiamento imobiliário é uma dívida super saudável. Tem umas dívidas saudáveis. E carro, Carro é um consumo. Imagina que eu sempre tem alguns livros, e para mim acho que é uns livros essenciais aqui para deixar, principalmente para quem está começando ou está dando os primeiros passos. Tem uma série de livros, mas o livro mais básico que tem é o do Pai Rico, Pai Pobre. Depois ele tem vários livros, né, uma série. Lá ele vai te ensinar um conceito super básico que você precisa ter para a sua vida, não precisa ser financista nem contador, mas chama-se ativo e passivo. E lá você vai entender que o carro é um passivo. Ele não é um ativo, né? Então tem gente que fala assim, Marco, mas eu tenho um meu carro. Faço pergunta, qual que é o seu ativo? Um ativo é uma casa, né? Talvez um salário, um emprego, né? Mas o carro ele é um passivo, porque ele vai te consumindo todo mês e está consumindo despesa, né? Sua lá. Lógico, você fala assim, Marco, mas eu faço ele para fazer frete no final de semana, né? Ou eu faço carreto, né? Então ele acabou de virar um ativo. Aí se gera a renda dele. Mas se é um carro que tem lá, que ele só está te consumindo, né? Seguro, né? Despesa, manutenção, ele é um passivo. Vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer uma conta aqui que é bacana. Isso acontece muito para o brasileiro. Ele tem uma casa financiada e ele tem um carro financiado. Uhum. E ele tem um carro bom. Vamos supor que ele tem um carro ali de 130, 150, 200 mil reais. Aí ele está quitando esse carro. É um carro que não está, vamos supor assim, ele ainda está no... como é que esqueci o nome agora? Está no
garantia ainda, em garantia e tal. O que eu faço? Dou um upgrade, troco meu carro e alimento o ego, por muitas vezes, ou eu seguro aqui e falo assim, só troco de carro na hora que eu quitar aqui. O que você indica? Essa até, inclusive, já vou falar, pessoal, quem tiver essa dúvida, ou esses casos que a gente chama de planejamento financeiro, que a gente vê o planejamento de vida do investidor. Né? Eu estou fazendo essa pergunta porque lá no Sou Bem Sucedido, pessoal, todos os nossos membros, quando eles têm essa pergunta, ele não tira da sua cabeça qual é o melhor. Eles ligam lá para o Marcos Saravalli, com a equipe dele, e eles tiram essa dúvida e eles mostram de uma forma clara, objetiva e honesta qual é o melhor caminho. Exato. A gente sempre tenta responder, de novo, com o planejamento de vida de cada pessoa. Então, se você olhar, por exemplo, você vai ver vários influencers falando assim, mas Marco, eu vi lá o influencer falando que não é para comprar casa, é para viver de aluguel, né? Mas será que é assim mesmo, no dia a dia? Todo mundo tem sua casa. Você vai chegar em casa, é a sua casa mesmo, né? Você está confortável, né? Então, não é uma decisão só matemática, né? Se fosse uma decisão... Porque eu sempre falo para todo mundo, se fosse uma decisão só racional, você tem amigo que é só racional, né? Pessoas que são super racionais. Se fosse só racional, eu estaria falido, né? Uma pessoa muito chata, uma pessoa que não tem amigos. Desagradável. Né? Você fala, mas você fez conta e tal. Então, não é uma decisão somente matemática, né? É melhor comprar casa e tal, do que ou viver de aluguel. Então, depende de caso a caso. Se você tem uma renda, se você tem patrimônio, se tem outras fontes de renda, qual que é o custo dessa conta? Por exemplo, usualmente, um financiamento de automóvel, ele é mais caro do que da casa. Então, se tiver entre os dois aqui, né, a gente vai fazer um planejamento sobre o recurso, mas com esse recurso, né, eu vou conseguir matar o financiamento, né, aqui do automóvel, é a dívida mais cara que você tem que matar. Então, primeiro ponto, aí tem um pouco de racionalidade e vou gastar a dívida mais alta. Mas vamos lá, a pessoa só tem uma casa e um carro, não tem mais nada. Não tem mais nada. Ela tem uma casa e um carro, falta 2 parcelas para ela quitar o carro dela, e ela fala assim, compra outro carro, ou eu espero para comprar outro carro, eu vou pegar esse dinheiro que eu paguei uma parcela e quito aqui primeiro. Eu vou falar aí de novo, aí eu vou colocar um pouco de emoção, né? E aí eu vou falar o meu caso. E de novo, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, porque a gente precisa entender o fluxo de pagamento, né? Porque teoricamente você vai ter uma nova dívida que vai ser provavelmente, você vai trocar por um carro do mesmo valor, né? Você vai dar um upgrade, vai colocar um financiamento mais longo, enfim, vai ficar com 2 dívidas, tá? Eu, Marcos Saravalli, eu não consigo. Eu preciso sumir com as minhas dívidas o mais rápido possível, né? Então, eu falo assim, antes de trocar esse aqui, eu prefiro matar esse aqui, depois matou esse aqui, eu já tenho fluxo para assumir um outro, né? Eu, emocionalmente. Mas tem gente que lida super bem. Mas eu sei que o brasileiro, historicamente, ele não sabe lidar também com dívida muito grande. Ele acaba se enrolando, né? Então, pega uma dívida, como a gente falou lá no começo, o que é imagina a irracionalidade para o cara pegar uma dívida num banco, um empréstimo, para jogar numa bet. É diferente de você pegar um empréstimo num banco para você ter um patrimônio que é uma casa. Você sabe que ela tem um valor e que ela vai se valorizar ao longo do tempo. Você está pegando uma dívida. Isso é completamente irracional. Pegar uma dívida para jogar, para apostar. Então, é sempre essa decisão o mais racional possível aqui na parte matemática, mas a gente sabe que tem uma questão emocional, né? Mas se você tiver, por exemplo, uma dívida bancária aqui, financiamento de um imóvel, que é uma dívida saudável, você é trabalhador, CLT, tem FGTS, enfim, tudo isso vai ser avaliado para entender o momento, tá? Mas emocionalmente, respondendo a sua pergunta, se for o meu caso, eu prefiro o mais rápido possível acabar com as dívidas e, de novo, acho que ninguém vai viver sem dívida. Porque o que acontece? O conceito de dívida para a empresa e para o empresário é um conceito também de alavancagem também. Tem algumas, por exemplo, para você ter uma casa, qualquer brasileiro na média, você vai ter que se financiar pelo menos um pedaço, né? Então, isso você está se alavancando, ou seja, está antecipando um patrimônio hoje que você talvez só conseguiria pagar ele à vista daqui a 10, 20, 30 anos, né? Então, é sempre uma decisão de vida, né? Um planejamento de vida, não só planejamento financeiro, é um planejamento de vida. Gente, olha só, o programa passou rápido demais, mas assim, você tem alguma pergunta para o Marcos Saravalli? Você tem dúvida? Acabou o programa agora aqui na BMC News, já está subindo agora lá para o YouTube. O
que você vai fazer? Você responde lá no YouTube lá pro pessoal? YouTube, Instagram e outras redes sociais, mas principalmente essas duas. Isso aí, ó. Tá aqui as redes sociais do Marco. Mas você pode também no programa, aqui nos comentários, primeiro você curte, deixa o seu like e também pode deixar sua pergunta que eu faço o Marco lá e responder lá para você também. Mas o mais interessante é você ir lá, pegar aqui os contatos dele aqui que tá aparecendo no nosso GC, chamá-lo lá, porque eu falo para vocês, é uma equipe fantástica. Todos os membros do Sou Bem Sucedido, da nossa mentoria, são assessoradas por ele. Meu amigo, obrigado. Muito gentil, foi um prazer enorme. Conta sempre comigo. Obrigado. Pessoal, até semana que vem. A gente se encontra aqui na BMC News, o programa Sou Bem Sucedido. Um abraço e até lá.